Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. É mais fácil, abre em Salmos e vai seguindo aí à frente. Você vai encontrar o livro de Eclesiastes, capítulo 9. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 10. Deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria do teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Vamos orar de uma forma específica, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração através da sua palavra. Pai, nós somos gratos ao Senhor, a Deus, porque sabemos que neste momento, o Senhor há de investir em nós, ó Deus, mais uma porção da tua palavra. E nós cremos, ó Deus, que essa palavra traz vida a cada um de nós. E sabemos também, ó Deus, que nós somos limitados quanto ao anunciar e a ouvir a tua palavra. O que nós pedimos, ó Deus, é a capacitação do teu Santo Espírito para anunciarmos e também para ouvirmos a tua palavra e compreendermos a tua vontade, ó Deus. Fala conosco por amor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós sabemos que o bem mais precioso que nós temos é a vida. O bem mais precioso que todos nós temos é exatamente a vida. E quando nós compreendemos o plano da salvação, nós compreendemos o quão mais preciosa ela fica para nós. Porque nós entendemos que agora há vida realmente em cada um de nós. Há vida com Deus, há vida na intimidade com Deus, há a perspectiva de uma vida eterna. E assim a vida se torna ainda mais importante para cada um de nós. Mas a pergunta que fica é como nós estamos vivendo a nossa vida. Como nós estamos desfrutando do bem mais precioso que Deus tem nos dado. E como nós podemos definir o que é viver. O que é viver? Quando nós começamos a pensar um pouco mais sobre a nossa vida, nós percebemos que parece que nós estamos patinando no mesmo lugar, parece que as coisas não acontecem, não prosperam na nossa vida, nós não conseguimos mais entender o que é viver. E a vida se tornou apenas um cansaço, apenas a desgosto o tempo todo. Mas a certeza que nós temos é que a vida é um projeto de Deus para cada um de nós, enquanto há vida, há esperança. Os irmãos me perdoem eu poder usar uma música popular,
para descrever um pouco como o ser humano olha para a vida. Eu tenho certeza que quando eu ler, alguns irão cantar essa música, mas eu não irei arriscar fazê-lo. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Música de Gonzaguinha. Uma música popular, conhecida, uma música que hora ou outra nos pegamos cantando esta música e lembramos o que é a vida. É interessante que ela traz pelo menos 4 definições da vida. A primeira é a possibilidade da felicidade. Se não for o medo e a vergonha, nós podemos buscar a felicidade. Ela traz também outra definição, que é a certeza da falta de conhecimento. Nós somos eternos aprendizes. Ela traz a possibilidade de dias melhores. A vida devia ser bem melhor e será. E ela também traz a convicção da beleza da vida. É bonita e é bonita. São essas as definições que esta música nos traz. Eu fico imaginando se essa música fosse escrita por um autor evangélico. Nós iríamos cantar essa música todos os domingos. Porque iria definir exatamente aquilo que define a nossa vida, aquilo que se resume aos nossos anseios, que é exatamente vida, felicidade e conhecimento. É aquilo que define a nossa busca diária, a própria vida, a felicidade e o conhecimento. E queridos, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, é exatamente essas coisas que é trazida a cada um de nós. São essas coisas que são reveladas a cada um de nós. A possibilidade da vida, a possibilidade da felicidade, a importância do conhecimento em cada um de nós. Eu gosto muito de ler para meditação a Bíblia, a mensagem. E é interessante como ele começa alguns dos capítulos de Eclesiastes. Ele começa da seguinte maneira: andando pela vizinhança, eu notei que, andando pela vizinhança, reparando a vida das pessoas, olhando para as pessoas ao meu redor, podendo observar um pouco mais a realidade da vida das pessoas, eu pude tirar algumas lições. Eu já preguei uma outra vez, um outro texto de Eclesiastes, e eu disse que é como alguém saindo da sua própria vida e olhando a sua vida de fora, e podendo definir os seus valores, as suas realidades, os seus anseios, podendo olhar de fora e poder descrever exatamente o que é a vida, o que vem a ser a vida. E aí então nós entendemos que o autor de Eclesiastes, ele faz uma sincera avaliação da vida, sem pressupostos, sem tendências. Ele simplesmente olha a vida e avalia como ela é. Ele também faz uma real constatação. Ele não enfeita a vida. Ele fala que muitas vezes é desgosto, é enfado o tempo todo, é tristeza, é o correr atrás do vento. E ele também traz uma possibilidade, que é a felicidade. O tempo todo ele fala que nós estamos buscando essa felicidade. E esse capítulo 9 que nós lemos, ele traz algumas realidades. A primeira delas, ele afirma que tudo está nas mãos de Deus. Tanto o sábio quanto o tolo, o pecador, o justo, todos eles estão nas mãos de Deus. Ele fala da incompreensão humana. É interessante que ele fala que por mais que estudemos, por mais que tentamos aprender o quem é esse Deus, o que diz esse Deus, por mais que buscamos um conhecimento, nós somos incapazes de compreender a grandeza desse Deus. Ele fala também das sujeições humanas. Coisas boas e ruins podem acontecer conosco a qualquer momento. Nós não somos imunes às coisas ruins. Nós podemos vivenciá-las. Nós também podemos desfrutar de momentos bons na nossa vida. E ele fala da esperança humana, que é a vida. Da esperança humana, que é a vida. Mas é interessante como ele descreve essa esperança humana, que é a vida. Não simplesmente a vida por si só, mas porque ele compreende a possibilidade da morte. E por isso ele vê a vida como esperança. Ele vê a vida como possibilidade de construir algo. Ele vê a vida como um fato importante para continuarmos a buscar as nossas realizações. Então não é simplesmente olhar a vida, mas é entender que a vida é limitada e a qualquer momento você e eu podemos perder a vida. Podemos deixar de viver neste mundo.
E assim então há esperança enquanto estivermos aqui. Eu já falei alguns dias atrás aqui, acho que numa escola dominical, que o que nós devíamos fazer todas as manhãs é pegarmos o jornal da cidade e não lermos a manchete do jornal, mas virarmos a página, irmos lá onde está escrito aqueles que morreram naquele dia. E você lê todos os nomes que ali estão escritos. Quando terminar, você diz, graças a Deus o meu nome não está ali, então algo novo eu preciso fazer hoje. Eu preciso continuar vivendo. Mas é interessante quando nós pensamos dessa forma, que o autor está descrevendo aqui, ele fala de vida diante da certeza da morte, mas ele fala que vivos vão realizar coisas. E nas suas realizações, eles vão desfrutar de alguns sentimentos. Ódio, inveja e também o próprio amor. Mas quando ele fala dos mortos, ele fala que vão cair no esquecimento. Vão simplesmente cair no esquecimento. E queridos, a vida nesse livro é encarada de duas formas. Primeiro, com pessimismo e desânimo. Aonde olha no texto que nós lemos, que os injustos não passarão por julgamento. Eles não serão condenados. E diante então da injustiça causada por isso, as pessoas podem olhar para a vida e achar que não vale a pena viver de maneira justa. Mas simplesmente podem cometer os mesmos erros para que tire vantagem disso, já que ninguém vai ser condenado. No Brasil não é assim. No Brasil não é dessa maneira. Quando eu olho alguém praticando uma injustiça e não sendo condenado, em nenhum momento passa na nossa cabeça a possibilidade de cometermos os mesmos erros que eles. Queridos, nós somos seres humanos e todos nós temos essa tendência. Mas ele fala de uma outra visão, que é a esperança e felicidade. A vida e uma vida feliz. E é interessante que ele fala de uma obediência humilde e fidelidade a Deus. A diferença entre o pessimismo e o desânimo, a esperança e a felicidade, é simplesmente quem é a nossa referência, ou quem está no controle da nossa vida. Se nós estamos tentando ficar no controle da nossa vida, o que nós vamos colher é apenas desânimo, pessimismo, enfado, tristeza, cansaço o tempo todo. Mas se Deus está no controle, se nós compreendemos que Deus é o Senhor da nossa vida, é a certeza da esperança, é a certeza de desfrutarmos da vida que Deus tem dado a cada um de nós. Mas, queridos, quando nós pensamos nessa diferença, como nós estamos vivendo a nossa vida, quem é o Senhor da nossa história? Basta olharmos como são os nossos dias. Basta procurarmos compreender por que tanto cansaço, tanto desânimo. Por que tantas coisas não acontecem na nossa vida? Por que tantos sonhos são adiados? Por que tantas realidades não fazem parte da nossa existência? Por que as coisas parecem que acontecem apenas com aquele que está do nosso lado? Ou por que nós não encontramos satisfação, nem mesmo naquilo que nós conquistamos, nem mesmo naquilo que nós almejamos na nossa vida? Nós não estamos satisfeitos. E aí nós temos que aprender com esse texto 3 verdades, mas com um tema, que é desfrutando do melhor da vida. Desfrutando do melhor da vida. Para que possamos desfrutar do melhor da vida, nós temos que desfrutar da vida diante da possibilidade da morte. Desfrutar da vida diante da possibilidade da morte. Sabe qual é o medo do autor? Que a vida seja esquecida e a morte seja lembrada o tempo todo. Há pessoas que estão tão preocupadas com a sua morte que não conseguem viver a sua vida. Há tantas pessoas preocupadas como vai ser o fim da sua vida, que não conseguem viver o presente, que não conseguem visualizar o presente de Deus para ela, que é a vida. E aí então nós começamos a olhar e achar, já que não vale a pena, tudo isso aqui vai ficar por aqui mesmo, nada eu vou levar deste mundo, então simplesmente eu vou esperar a morte. Eu acho que a minha vida acabou, eu acho que não tem mais o porquê eu querer algo, eu simplesmente vou viver os meus dias e aquilo que Deus me der é lucro. Mas, queridos, o autor deixa claro que nós precisamos, mesmo com a possibilidade da morte, desfrutar da vida que Deus tem nos dado. E aí ele vai falar de 3 áreas específicas. A primeira área que ele vai falar é da vida familiar. Desfrute, goze da vida com a mulher que você ama.
Ele vai trazer a primeira área da nossa vida que deve ser desfrutada, apesar da possibilidade da morte, é a área familiar. Queridos, hoje muitos abrem a mão da família, abrem de tempo precioso com a família, de investir na família, porque estão preocupados com tantas outras coisas, porque olha a vida como curta e precisa conquistar o máximo de coisas possíveis. E aí, infelizmente, não desfrutam da família. Não passam um tempo saudável em casa, não conversa com seus filhos, não conversa com a sua esposa, com o seu esposo. É interessante que essas coisas nós sempre ouvimos, mas a prática diária mostra que nós não damos valor à vida, mesmo sabendo que um dia nós iremos morrer, mesmo sabendo que um dia nós não estaremos mais na nossa casa, na nossa família, ou simplesmente alguém da nossa família não estará conosco. E nós não desfrutamos de uma vida familiar saudável. Nós simplesmente abandonamos a nossa casa, abandonamos nossos parentes, deixamos de amar a nossa família, porque estamos tão preocupados com a nossa família, que temos que correr atrás da vida. Mas, queridos, diante da possibilidade da morte, nós temos que desfrutar o máximo de tempo possível com a nossa família. Cuide da sua família, desfrute de um tempo precioso no seu lar, não abra mão da sua família por outras coisas, entenda que família é o bem mais precioso que nós temos. Tem uma senhora na cidade de Tararé, que todas as vezes que tem um evento especial, ela tem uma história para contar, e sempre as mesmas histórias, mas quando chega no dia das mães, ou dia dos pais, ela conta duas histórias. No dia das mães, ela conta a história da rosa branca. A rosa que a mãe chega para sua filha, dá uma rosa branca para ela e diz assim, sua filha já casada com filhos, mas ela chega e dá uma rosa branca como essa. Mas fala o seguinte, é uma rosa raríssima. Cuide bem dela, porque se ela morrer, se ela deixar de existir, você simplesmente não vai ter outra rosa como essa. E aí a filha pega com carinho para dentro da sua mãe, coloca na sala da sua casa um lindo vaso, e todos os dias pela manhã ela vai lá e molha a sua planta, vai lá e rega a sua planta. Mas passa-se uma semana, 2 semanas, ela já começa a falhar, dia sim, dia não. Passa a 4ª semana, ela começa a cada 3 dias. Passa o 1º mês, já começa uma vez por semana. E de repente aquela rosa murcha e morre. E aí ela liga desesperada para sua mãe e fala, mãe, a rosa que a senhora me deu, que é raríssima, não vou conseguir outra. Eu descuidei dela e ela morreu. E a resposta da sua mãe foi, filha, essa rosa tem muitas no meu jardim, mas o que você tem uma só e rara é a sua família. Se você não regar todos os dias, você vai perder a sua família. Dia dos Pais, ela conta uma outra história, que o menininho chega para o seu pai e pergunta, pai, quanto vale 1 hora do seu dia? O pai pergunta, mas por que, filho? Você quer dinheiro? Não, pai, simplesmente quanto vale 1 hora do seu dia? O pai responde, filho, vale 10 reais. Aí o filho pede, pai, me dá R$1. O pai tira R$1 do bolso, entrega para ele. Ele tira 9 do bolso e fala, pai, me dá 1 hora. Só quero 1 hora do seu dia. Vende para mim essa hora tão preciosa. 2 histórias que ela conta todo ano, mas 2 histórias que mostram a realidade dentro das nossas casas. Nós esquecemos que a nossa família é algo raro demais. Que se nós perdemos a nossa família, nós jamais iremos encontrá-la de novo. Mas, infelizmente, nós perdemos a nossa família, não simplesmente pela morte, mas perdemos a nossa família pela ausência, pelo distanciamento, pela falta de comunicação, pela falta de zelo, pela falta de investimento em tempo saudável. Nós começamos a perder a nossa família. E, queridos, diante da possibilidade da morte, desfrute da vida. Aproveite o bem mais precioso que Deus tem dado para você, juntamente com a sua família. Mas, diante da possibilidade da morte, desfrute da vida profissional. Desfrute da vida profissional. Aqui não é simplesmente você investir o tempo todo, a sua vida toda, as suas energias na sua carreira. Mas é aprender a aproveitar do sustento que Deus tem dado para você. É aproveitar daquilo que Deus tem dado na sua vida. Sabe o que o escritor de Eclesiastes fala? Que nós lutamos, batalhamos, guardamos dinheiro e não desfrutamos daquilo que Deus tem dado para nós. A consequência é que nós iremos morrer. Outro que nenhum esforço fez, pegará todo o nosso dinheiro e vai desfrutar dele.
E aí então nós achamos que nós estamos investindo na vida, na família, guardando algo para o futuro. Nós temos sim que poupar, nós temos sim que investir com sabedoria. Mas, queridos, guardar no colchão e não desfrutar daquilo que Deus tem nos dado, com a nossa família, na nossa vida, é perigoso demais. Nós temos que aprender a desfrutar do que Deus tem dado para nós. E, queridos, não pense que você poupar exageradamente é uma maneira de você honrar a Deus aquilo que Ele tem dado. E aí nossa família não desfruta nem um dia de um jantar diferente. Nossos filhos não podem ir num parque um dia se divertir. A nossa esposa não pode comprar um sapato, esposas, a cada 3 meses. Os maridos não podem sequer fazer um agrado para ele mesmo, não seja um carro caro, mas um momento diferente com os amigos. Queridos, nós começamos a olhar, e eu sempre falo isso, agora a Janaína está aqui, de manhã eu aproveitei que ela não está, mas agora eu posso falar que ela está. Porque antes, no começo do casamento, eu saía tomar um sorvete com ela. Quando eu falava assim, Janaína, pega um sorvete. Ela olhava assim os sorvetes que tinha, obviamente ela ia nos palitos. Aí ela falava assim, será que é tudo o mesmo preço? Qual que é o mais barato? Aí eu todo romântico, falava assim, Janaína, eu convidei você para sair tomar um lanche comigo. Não precisa perguntar o preço. Aí nós íamos em tal lugar, vamos jantar fora? Vamos. Ai, amor, você aqui está com uma cara de caro. Hoje, infelizmente, ela não pergunta mais o preço das coisas. Mas, queridos, nós precisamos aprender a desfrutar do que Deus tem dado. Não pense que aquilo que Deus tem dado para você é para você poupar e você está fazendo certo. Tira uma parte daquilo. Invista em tempo saudável com a sua família. Vida social. Desfrute da vida diante da possibilidade da morte na sua vida social. A versão da mensagem, que é de Eugene Peterson, quando ele fala desse texto, e quando fala das vestes alvas, do óleo sobre a cabeça, sabe o que ele está dizendo? Ele traduz da seguinte maneira: coloque a melhor roupa que você tem, e a mais colorida possível, como se fosse a uma festa, mas para um dia comum. Vista-se com a melhor roupa, coloque o óleo da alegria na sua cabeça, mas não num dia especial, como qualquer outro dia da semana. Vista-se bem, ou seja, desfrute da alegria na sua vida. Queridos, nós temos coisas na nossa casa que nós estamos guardando há tanto tempo para um dia especial. Então um dia, esse aqui é para momentos especiais, isso aqui para o domingo à noite. A Janaína sabe, eu compro uma roupa, se eu compro na segunda noite, terça de manhã você vai me ver desfilando na rua. Mas nós temos lá pratos especiais, que é somente quando o pastor é convidado para almoçar em casa, que nós colocamos sobre a mesa. E é tão bom ser pastor, queridos, porque nós chegamos numa casa onde tem a louça de 50 anos da família, que vem de geração após geração, e se o pastor derruba aquele prato e quebra, a mulher olha para o pastor e fala assim, fica tranquilo, o pastor era velho mesmo. Mas se o marido quebra o copo de massa de tomate, nós sabemos o que acontece dentro de casa. Se os nossos filhos mancham aquela toalha, como nós brigamos com eles. Queridos, nós temos que aproveitar a vida que Deus tem nos dado da melhor maneira possível. Encare todos os dias como o dia do seu aniversário. Lembre-se todos os dias como se você estivesse num domingo à noite na igreja. Comece a se cuidar, comece a demonstrar a sua alegria de viver, como você tem prazer de estar vivo, como você, quando convive com as pessoas, ao olharem para você, vão ver nos seus olhos, no seu jeito, na maneira que você vive, como você é feliz, porque tem Cristo na sua vida. Eu conheço pessoas que têm Jesus, queridos, mas andam cabisbaixo. Andam tristes a semana toda, não conseguem dar um sorriso, não conseguem abraçar, as pessoas não têm alegria, porque parece que ainda acreditam naquela história de criança que nós ouvimos, que Deus é um senhor barbudo com um cajado na mão, procurando pessoas que estão errando, e estão o tempo todo tentando ali castigar. Mas, queridos, Philip Yancey, ele fala que esse Deus é o Deus da alegria, o Deus do regozijo, o Deus da felicidade, e ele faz uma comparação interessante. Ele fala que nós, seres humanos, nos alegramos em ter um pequeno aquário em casa, com um beta nadando ali, e achamos bonito, lindo aquilo ali, e aquilo é o motivo da nossa alegria muitas vezes. Mas Deus fez Fernando de Noronha. Já imaginou Deus olhando para isso, queridos?
Deus olhando para a sua criação, como esse Deus é criativo, como esse Deus é amoroso, como esse Deus é alegre, como esse Deus vive, mostra como nós devemos viver a alegria diária na nossa vida. Nós vamos morrer a qualquer momento. Por que viver cabisbaixo? Por que viver rancoroso? Por que viver de mau humor o tempo todo? Isso simplesmente não paga a conta, não muda a história de ninguém. Não adianta ficar entristecido pelo que a vida está nos oferecendo. Aprenda a viver, a desfrutar diante da possibilidade da morte. Desfrute da vida. Mas também, queridos, a segunda lição, desfrute das conquistas diante da possibilidade do esquecimento. Desfrute das conquistas diante da possibilidade do esquecimento. Ele fala que os mortos serão esquecidos. Talvez nós lembremos de alguns ainda que conviveram conosco, mas aqueles que já passaram uma geração, que morreram, ninguém se lembra do que eles fizeram. Tudo aquilo que eles fizeram na sua vida, eles simplesmente se perdeu ao longo do caminho. Não é assim que nós falamos quando o sonho é nosso e nós começamos a construir aquele sonho, mas quando isso vai sendo passado aos nossos filhos, aquilo começa a se perder, começa a perder o valor, começa a ser esquecido e de repente se acaba. Quantas coisas na cidade nós conhecemos assim? Eu tenho um vizinho que o tempo todo ele pede para dar uma volta de carro comigo e por onde eu passo ele começa a falar: ai, que saudade do Paulistinha. Alguém sabe onde era o Paulistinha? O Henrique está dando risada porque é amigo do Henrique, ele sabe como que é. É lá onde mora a Neuza com o Geraldo. Lá era o Paulistinha. E ele fala assim: pastor, aqui era um campo de futebol, mas aí passou para outra geração, ninguém cuidou e perdeu tudo. E aí então aquilo vai ficar esquecido, vai ficar no passado. E queridos, quando nós pensamos naquilo que nós estamos conquistando, as coisas vão acontecendo na nossa vida, vão se sucedendo, e nós não paramos para celebrar. Eu lembro-me que a outra vez que eu vim, a primeira vez que eu vim aqui na igreja, eu falei isso, que nós pegamos um carnê grande demais para pagar o nosso carro, mas quando nós pegamos o carro, a gente comemora. Chama os amigos, faz uma pizza, faz um churrasco, liga para todo mundo, põe a foto no Facebook, porque agora é meu presentão de Deus. Mas quando paga o primeiro mês do carnê, aonde o carro se torna um pouquinho mais nosso, nós começamos, vou ter que pagar o carro de novo, a Bíblia aqui na mão, vou ter que pagar de novo. E aí não acaba logo essa prestação. Queridos, quando o carro começa a se tornar mais nosso, nós começamos a lamentar. Quando as coisas começam a chegar em casa, começam a fazer parte da nossa vida, nós não desfrutamos as conquistas que nós temos, porque nós sempre queremos algo maior. Nós sempre queremos algo que seja mais vistoso, que seja mais bonito. E aquilo que nós temos conquistado dia após dia, com o nosso esforço, com o nosso suor, nós não celebramos. Nós precisamos celebrar com mais alegria aquilo que nós temos conquistado. Qualquer coisa, celebre com alegria, queridos. Seja mais feliz com aquilo que você tem. Seja mais agradecido a Deus com aquilo que você tem. Homens, abra o guarda-roupa e fale que você tem roupa para vir à igreja. Não fique reclamando que você não tem roupa. Mulheres, desfrute mais. Se alegre mais com aquilo que você tem. Possa regozijar mais com aquilo que Deus tem dado. As pequenas conquistas nossas. Reúna a família. Olha, gente, a gente conseguiu isso. Nós estamos felizes, porque esse mês eu tive R$15 de aumento. Estamos muito felizes com isso. Celebra no pouco, porque se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito, Deus vai nos colocar. Mas nós não conseguimos nos alegrar com aquilo que é pouco. Aprenda a celebrar. Valorize, queridos, os seus esforços. Valorize. Não, nós esperamos o que o outro valorize, esperamos que o outro reconheça. Entenda que você saiu de manhã para trabalhar, correu o dia todo atrás do seu trabalho, do seu ganha-pão, do seu sustento. Comece a valorizar aquilo que você compra com o seu salário. Comece a valorizar o esforço que você tem na área que você chegou, no lugar que você chegou. Comece a valorizar mais isso. Eu sempre lembro de um ditado, que galinha vende mais ovos, porque quando ela bota o ovo, ela grita, e a pata não. E é isso que acontece, nós simplesmente fazemos algo, conquistamos algo com o nosso esforço, mas nos aquietamos, ficamos lá escondidinhos. Comece a celebrar mais as suas conquistas, e dê mais importância ao que vale a pena. Dê mais importância àquilo que realmente vale a pena na sua vida. E terceiro, queridos, mantenha o foco diante das possibilidades da distração.
Mantenha o foco diante da possibilidade das distrações. No versículo 10 do capítulo 9 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Diante da possibilidade de distrações, mantenha o foco. Nós crescemos, mas continuamos sendo crianças. Lembra quando na infância você saía e avisava a sua mamãe: eu vou sair jogar futebol com os amigos na rua. Mas quando você chegava, tinha um carrinho de rolemã, um amigo estava com um carrinho de rolemã. Você esquecia o futebol e corria para o carrinho de rolemã. E na primeira descida tinha alguém empinando uma pipa, você já largava o carrinho e ia para a pipa. E assim nós tínhamos vários sonhos. Nós tínhamos o sonho de ser jogador de futebol, de sermos bombeiros, de sermos policiais, de sermos médicos. Tantos projetos nós tínhamos, mas conforme a vida ia passando, nós mudávamos os projetos. Mas o problema é que nós somos crianças com 20, com 30, com 40 anos, que cada hora quer uma coisa, que cada momento quer desfrutar de algo, que quer direcionar a sua vida para outra direção. E nós olhamos uma frustração tremenda, porque a vida vai passando e nós não vamos construindo nada. Nós não vamos elaborando nada na nossa vida. Os dias vão passando, a morte está chegando, mas eu continuo todos os dias mudando o foco. E aí então nós olhamos para a realidade e nós perdemos a oportunidade de aproveitar as oportunidades que nós temos tido na nossa vida. Quantas oportunidades nós já perdemos porque nós não mantivemos o foco naquilo que nós queríamos? Quantas oportunidades nós já perdemos na nossa vida? Queridos, aproveite as oportunidades, mas com 3 lições. Primeiro, com sabedoria. Nós falamos aqui pela manhã que muitas vezes eu escolho algo, eu determino um caminho, achando que é da vontade de Deus, porque as coisas estão sucedendo para aquilo, e aí tudo parece que está perfeito, mas tenha sabedoria para ver se realmente aquilo vem de Deus para a sua vida, com temor, com temor. Faça planos, faça projetos, mas nunca esqueça que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E avalie as motivações do seu coração. Avalie quais são as reais motivações do seu coração, porque muitas vezes, diante da possibilidade das distrações, eu começo visando um bem da minha família, mas aquilo cada vez mais me afasta da minha família. Eu visualizo algo bom para minha casa, mas cada vez mais aquilo vai tirando-me de casa. Cada vez mais eu olho aquilo que seja útil para a minha fé, para a minha vida com Deus, mas aquilo cada vez mais vai me afastando da presença de Deus. E aí as motivações começam a ser as erradas, começam a me direcionar para caminhos tortuosos, a caminhos perigosos. Queridos, quantas vezes nós falamos que eu queria um emprego melhor, para que eu pudesse ser fiel no dízimo, na oferta, mas eu arrumo um emprego melhor e começo a investir o tempo todo naquele meu emprego, e eu me afasto cada vez mais da presença de Deus. Quantas vezes nós falamos que eu queria alguém do meu lado que me ajudasse a buscar a presença de Deus, mas quando eu conheço esse alguém, cada vez mais, junto com ele, eu me afasto da presença de Deus. Quantas vezes nós nos relacionamos com pessoas, achando que vai ser útil aquela pessoa para me dar o crescimento na vida com Deus, e cada vez mais ela me afasta da presença dEle. Por quê? Porque nós aproveitamos as oportunidades sem sabedoria, sem temor e com as motivações incorretas. Segundo, queridos, mantenha o foco, dê o seu melhor sempre. Dê o seu melhor sempre. Hoje de manhã, conversando com algumas pessoas, lembrando de alguns ensinamentos que o meu pai me deu. A primeira entrevista do meu pai para trabalho, ele não usou uma palavra sequer. Ele chegou numa agência de automóveis, de táxis, e aí o homem que seria o seu patrão, olha para ele, cumprimenta e fala: vem comigo. E quando ele estava passando, tinha uma vassoura caída no chão. O meu pai pulou aquela vassoura, pegou do chão, levantou aquela vassoura. O homem deixou a porta aberta. Meu pai fechou a porta. E quando chegou na sala, ele olhou para o meu pai e falou assim: você está contratado. Porque todos que passaram comigo pularam a vassoura e não levantaram. Passaram, deixaram a porta aberta e simplesmente não fecharam. E você mostrou que você interessa por essa empresa.
Queridos, nós não nos comprometemos mais, nós não temos o compromisso com as coisas mais, porque nós sempre achamos que amanhã vai ter uma porta melhor, nós achamos que aquilo ali não é para nós, que nós somos tão bons, aquilo ali é tão pequeno, é tão pouco, que eu não me comprometo mais. Não há comprometimento mais hoje, queridos. Hoje nós não temos mais a alegria que a geração passada tinha, de dizer que durante 30 anos trabalhou na mesma empresa, e aquela empresa era a sua empresa. E olha, a empresa crescida hoje fala, nós conquistamos isso. E aí então nós não colocamos, como o texto está dizendo aqui, aquilo que está na sua mão para fazer, faça conforme todas as tuas forças. Há uma necessidade de um comprometimento maior e de um investimento maior. Se você quer, invista. Se você quer, se dedique mais. Nós queremos ter algumas coisas na nossa vida, mas esperamos que aquilo vai cair de mão beijada para nós. Simplesmente vem de graça para nós. Eu sempre digo, quando alguém me vê jogando bola, eu pergunto, por que você não foi profissional? Né, Heber? Mas sabe quando eu fui começar a jogar meu primeiro campeonato, eu tinha 20 anos. Como eu poderia querer ser jogador de futebol se meu primeiro campeonato foi com 20 anos? E aí há pessoas que querem ser médicos, mas esperam terminar o colegial, terminar o ensino médio, terminar tudo, para daí querer fazer isso. E nós queremos passar no concurso, mas esperamos uma semana antes para ler alguma coisa. Nós queremos que a nossa família seja diferente, mas não investimos tempo com a nossa família. Não dedicamos o tempo para a nossa família. Não damos o melhor para a nossa família. Nós queremos o melhor de Deus para nós, mas não queremos dar o nosso melhor para Deus. Nós queremos crescer na intimidade com Deus, mas nós não investimos tempo, nós não nos comprometemos com aquilo que Deus tem para nós. Queridos, não adianta se nós não mantivermos o foco. Nós iremos nos distrair com tantas coisas. E nós sabemos que tantas coisas têm nos distraído e têm tirado de nós o alvo que é o maior, que é viver essa vida com Cristo. Mas também, queridos, mantenha o foco diante das possibilidades e distrações, fazendo projetos com alvos maiores. Projete alvos maiores na sua vida. É interessante que ele fala que aquele que morre, aonde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Mas aonde você está, que é a vida, há sim obras, há projetos, há conhecimento e há sabedoria. Você estando vivo, você pode exatamente fazer isso. Projetar, querer construir, querer conhecer, querer realizar. Mas infelizmente nós estamos vivendo, eu lembro-me um dia no seminário, no sermão de prova, um amigo nosso pregou sobre a ressurreição e o reverendo Joás, que era professor da área de homilética, disse o seguinte, a prática de pregação disse o seguinte, você falou sobre a ressurreição, mas parecia um morto no púlpito. Foi a definição do sermão pregado. Falou sobre ressurreição, mas parecia um morto falando. Queridos, nós queremos tantas coisas na nossa vida, mas nós somos mortos. Andamos como zumbis e não projetamos nada. Mas a Bíblia fala que quando o Espírito de Deus descesse sobre toda a carne, os velhos sonhariam. Queridos, você entender que é um senhor, uma senhora, cheia do Espírito Santo, é entender que essa mulher com 80, com 90, com 100 anos, você vai conversar com ela, ela continua falando de projetos, ela continua falando de expectativas, ela continua falando de sonhos. É você entender que os jovens terão visões, não é visão de anjo, mas é o jovem poder olhar o futuro da sua vida e almejar coisas maiores, coisas melhores, sabendo que Deus vai o direcionar para isso. Mas nós encontramos tantos jovens que não sabem o que quer da vida, não sabem aonde vai chegar, como vai fazer, não sabem determinar o seu caminho, mostrar o que ele pode fazer na vida, simplesmente vai vivendo. Qualquer trabalho está bom, qualquer faculdade está boa, qualquer curso está legal, mas não consegue olhar que coisas maiores tem para ele. Quantos jovens nós conhecemos assim? Que hoje não se compromete com nada, que simplesmente entra no trabalho, mas se não gostou de alguma coisa, já sai e fica em casa, e os pais ficam sustentando. Quantos de nós estamos vivendo essa realidade para o nosso casamento também? No último encontro de casais que nós tivemos, nós falamos de projetos para o casamento. Qual foi a vez que você sentou com a sua esposa, com o seu esposo, e olhou para onde vocês querem chegar como casal? Hoje muitas pessoas sofrem, queridos, pela síndrome do ninho vazio.
Porque a vida inteira sonharam os sonhos dos filhos. Em nenhum momento sonhou o que a esposa queria. Não sonhou o que o esposo queria. E os filhos não estão em casa mais. E eles não sabem o que fazer. Porque simplesmente não projetaram algo para a família. Como esposo, como esposa. E também, queridos, a vida é um instrumento para isso. A vida que Deus tem dado para cada um de nós é um instrumento ideal para a conquista. A morte, não há projeto, não há sonhos, não há nada. Mas a vida é um instrumento. Deus é o ajudador e a palavra orienta isso. Deus é o ajudador, mas para isso eu preciso mostrar o que eu quero para mim. Eu preciso apresentar o que eu quero conquistar. Quando eu converso com alguém, essa pessoa fala que não tem sonhos, não tem projetos, mas essa pessoa é uma pessoa de oração. Eu simplesmente falo, querida, querido, isso infelizmente não é uma verdade. Porque nós só temos uma vida de oração quando nós temos alvos a serem alcançados. Quando nós temos dúvidas daquilo que nós queremos na nossa vida. Se é A ou se é B. Mas se eu não quero nada, se tudo está bom, eu simplesmente não tenho uma vida de oração. E queridos, com toda sinceridade, é por isso que as reuniões de oração da igreja é tão vazio, é tão pouco frequentado. Porque nós deixamos de ter alvos maiores. Nós deixamos de querer projetar coisas maiores para a nossa vida e para a vida da nossa família e da vida da nossa igreja. E por último, diante de manter o foco, somente você poderá fazer. Somente você poderá fazer. Ele vai dizer, tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. 3 verdades nisso. Primeiro, não transfira responsabilidades. Não deixa que os outros venham fazer aquilo que é o seu papel, que é o seu dever. Infelizmente, nós queremos que as pessoas façam. E aí queremos o jeitinho brasileiro para chegar aonde almejamos. Mas aquilo que é responsabilidade nossa, não pode ser transferido. E aonde nós transferimos a responsabilidade? Os nossos filhos, que a igreja ensina o caminho de Deus. Que os nossos filhos, a escola eduque o que é certo e o que é errado. E aí nós começamos a perceber que eles começam a se desviar, e nós falamos que a igreja não tem um trabalho legal com crianças, com adolescentes, com jovens. Nós começamos a falar que a escola não está entendendo o nosso filho, porque nós transferimos responsabilidades que são nossas. E no trabalho, muitas vezes nós não crescemos, porque aquilo que é o meu papel, que é o meu dever, eu acho que é papel de outros. Não transfira responsabilidades. E também, não perca tempo procurando culpados para a sua vida, para o momento que você está vivendo. Não procure culpados. Infelizmente, é o que nós mais fazemos desde Adão e Eva. Adão, o que você fez, Adão? Eu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, foi a serpente. Queridos, nós transferimos culpa o tempo todo. Nós achamos que o que está acontecendo é culpa das pessoas na minha vida. É culpa das pessoas que não querem bem. São as pessoas que não têm tempo para mim. São as pessoas que não se importam comigo. São as pessoas que não me cumprimentam. São as pessoas que não me apoiam. São as pessoas que não olham para mim. São as pessoas que não acreditam em mim. Queridos, o papel que é nosso, não podemos transferir responsabilidade. E muito menos achar culpados para aquilo que nós estamos vivendo. Nós temos que olhar para a nossa vida, para as nossas responsabilidades. E entender que somente nós poderemos fazer. Ninguém vai fazer por nós. E também, assuma o seu papel. É seu papel, assuma. É seu dever, cumpra. É a sua vez de fazer, faça. Não fique jogando para outros. Ah, pastor, mas hoje ninguém leva isso a sério. Ah, pastor, mas lá no meu trabalho ninguém se compromete. Eu olho, o pessoal não leva a sério o horário, não trabalha, não faz o que é papel deles, eu também não vou fazer. Queridos, não depende deles para que Deus honre a sua vida. Não depende deles para que Deus possa dar o sustento diário, para que Deus possa cuidar da sua casa. Depende única e exclusivamente de você. Não depende da minha vida para que o seu casamento dê certo. Depende de você. Nós podemos conversar, passar alguns conselhos, dar algumas orientações, orar, mas depende de você para que a sua família dê certo. Não procure culpados. Não transfira responsabilidades. E assuma qual é o seu papel. Concluindo, a música lá do início, nós falamos de 4 realidades que ela traz. A possibilidade da felicidade,
a certeza da falta de conhecimento, a possibilidade de dias melhores e a convicção de beleza da vida. São os 4 anseios que nós temos. E hoje nós entendemos que os 4 são satisfeitos em Deus. A felicidade é possível, desde que eu não me distraia e mantenha o foco. O aprendizado é necessário. Discipulado é para toda a vida. Dias melhores sempre existirão. Dias melhores sempre vão existir. E a vida, queridos, a vida é linda demais. A vida é linda demais para ser desperdiçada. Perder tanto tempo com tantas coisas que não vão dar fruto, que não vão trazer crescimento, que não vão trazer amadurecimento para nós, que não vão nos trazer a felicidade. Não perca a sua família, não perca a sua vida, não perca os seus sonhos. E a última palavra: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A morte traz exatamente o fim dessas coisas. Não é o fim porque é a vida eterna, mas de projetos, de realizações, de conquistas, é apenas na vida. E a esperança existe, porque você e eu estamos vivos. Até quando? Não sei. Mas até quando estivermos vivos, Deus continuará investindo na nossa vida. E que possamos desfrutar do melhor da vida que Deus tem dado para cada um de nós. Amém? Convido a todos a se colocarem em pé.